Deus não castiga ninguém, só faz observações para serem consideradas nas nossas encarnações. É isso aí, gente. Muito boa noite. Estamos aqui com o programa Conhecer. E eu estava aqui ouvindo a voz da minha saudosa amiga Elba. Muita alegria poder ouvir a voz dessa mulher. Dessa mulher que deixou aqui um legado de educação, de presença, de justiça social, de verdade, né? De amorosidade. Eu, particularmente, na condição de espírita, eu devo muito a ela, que foi uma das pessoas que inspirou umas pessoas que me inspiraram a ser um orador espírita, né? Eu a vi a primeira vez lá no Centro Espírita Fé e Luz, e ela naquela consuetude, naquela voz calma, né? Aquela voz serena, e eu via que ela tinha a habilidade de discorrer com a voz mansa. Ela chamava mais atenção do que muitas pessoas que palestravam com a voz potente. E aí, com esse passar do tempo, eu observei que a maneira mais fácil de você se fazer para as pessoas prestarem atenção na sua fala é você falar mais baixo possível, porque as pessoas têm que aguçar a audição silenciamente, né? Silenciamente, e prestar atenção naquilo que está sendo falado, né? Então, é uma pessoa dessa, a clareza nas ideias, a maneira de se expressar. Eu nunca vi Elba gritando. E ela esteve aqui nesse programa conosco. Eu vou até procurar, Rosa, desses 12 anos aí. Uma fala que ela teve aqui no programa. O programa ainda era uma hora de duração. Então, uma referência, uma mulher extensivo, essa mulher, eu aqui trago as mulheres da minha vida. Trago a minha mãe, a minha esposa, a minha filha. E destaco aqui todas as mulheres, as irmãs, as amigas, as pessoas de convívio. E eu já passo a voz aqui, vez, para uma dessas mulheres aqui, que eu amo. Vou falar que eu amo, porque eu amo de paixão, no símbolo do companheirismo, uma amiga que me acompanha há muitos anos. A gente já tem muito tempo junto, tanto na seara espírita, na psicologia, a minha colega de psicologia, uma pessoa formidável, uma mulher formidável, mãe. E aqui eu passo a voz. E a avó? E a avó? Vocês já ouviram a voz dela? Vocês já ouviram a voz dela, né? Então eu passo aqui para minha amiga e irmã, dando boa noite a vocês e agradecendo a 93 FM, a Rádio do Coração, e a Rede STP TV. Eu já passo aqui para você, Rosiane Massariol, minha amiga. Obrigada, querido amigo Raimundo Salles. Aqui na 93 FM, a gente tem tido uma experiência de aprofundar, de estudar, de divulgar. É um espaço que a gente tem muita gratidão a Cacau Pena, e pedimos que, né, Deus o abençoe, o inspire, o proteja, assim como todos, né, todos os trabalhadores da rádio, todos os ouvintes. E é uma alegria podermos estar juntos nessa caminhada, compartilhando ideais, levantando bandeiras que
que ressoam em nossas almas, né? Então eu quero dar o meu boa noite para o querido Evanildo, também para nossos ouvintes pela rede social, pela SDP TV, todos os ouvintes da 93 FM, a Rádio do Coração. E é com o coração imbuído, né, nessa alegria da gente externar o quanto é gratificante vivenciarmos a cada dia a experiência de sermos divulgadores e mais ainda assim de buscarmos cada dia nos melhorarmos como pessoas. Que a doutrina espírita, ela não é uma imposição, é uma proposta, e essa proposta ela vai cada dia nos mostrando que Deus é amor, que estamos mergulhados no mar de amor. E o convite sempre para que a gente se conheça, para que a gente aprenda a se amar, para que a gente faça dessa existência o aproveitamento máximo para reencarnarmos, nessa reencarnação, né? Para a gente não precisar reencarnar em outra época para fazer aquilo que a gente veio fazer nessa. E como é que a gente descobre o que viemos fazer nessa? É na conexão. Aquilo vai surgindo aos poucos, não vai vir uma mensagem numa tela de computador. Boa noite, João, chegando aqui. Olá, que bom. Transfira aqui enquanto o Rose recebe o nosso convidado da noite de hoje. Pode sentar aqui. Aí eu Olá. vou aqui passando para vocês e agradecendo aqui a nossa amiga Rosângela S. Guerra, aqui também, Lorene Malhado, vocês estarem presentes aqui conosco neste programa de hoje. Nós vamos intercalando. Eu estava observando que o ar-condicionado ele interfere um pouco no som, mas a gente vai intercalando. E você falava das mulheres, eu também falava das mulheres. Aí apareceu uma mulher aqui que é Darcy de Santana, também chamada de minha mãe, está aqui presente. Um beijão, Darcy. Mas antes, Rose, de eu passar aqui para a gente citar aqui os nossos colaboradores e apresentarmos os nossos convidados, pode baixar um pouquinho, apresentarmos os nossos convidados, dizendo a eles boa noite aí, dizendo a eles que podem ficar extremamente tranquilos, se precisar isso. Extremamente tranquilos, que daqui a pouco vocês vão esquecer até que estão num programa ao vivo. Pode ficar tranquilo. Mas aí, Rosa, o que é que eu vou pedir a você? Eu vou pedir para você fazer a nossa prece inicial e depois a gente anuncia os nossos colaboradores, depois a gente já apresenta os nossos participantes da noite de hoje. É com você, Rosa. É muito importante que no momento que a gente vai fazer uma prece, que a gente lembre que nós temos um fio interno, invisível para nossos olhos, que nos liga ao nosso Criador. E muitas vezes, quando estamos com medo, aflitos, angustiados, é preciso lembrar desse fio. E quando você alinha a sua coluna e lembra desse fio e fica no momento presente, você é meio que transportado para outra frequência, vamos colocar assim, e você se inspira e você respira e expira numa certeza. Então vamos assim. Senhor Jesus, mestre, amigo, irmão maior de nossas vidas, foram suas palavras que disseram que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, pois tu estarias conosco, tu venceste o mundo. E esse bom ânimo que sempre precisamos renovar
em nossas intenções. Esse ânimo que vem do movimento, o movimento para frente e para cima, para que a gente possa olhar o horizonte, tendo o Evangelho como bússola. Tuas orientações são nosso roteiro. Sê conosco, Jesus, abençoando a atividade desse momento. Nós pedimos permissão para falar e divulgar os teus ensinamentos. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado. Rosiane Massariol, muito obrigado, minha amiga. Você sempre tem essa voz, então, toda... né? Sua voz é extremamente bonita. Isso é porque amanhã é dia da mulher, Não, eu tô sabendo que vem esse assim, né? Então eu fico gratificado, porque eu elogio sempre, então todos os dias Todos é o os dia, dias. São dias da mulher, né? Como você falou, o nosso amigo Evanildo. Então, gente, a gente pede licença aqui para trazer os nossos colaboradores, a gente tem que chamar assim, as pessoas que acreditam na nossa proposta. Aqui nós estamos com a Rencan Corretora de Seguros. Se você está querendo fazer seguro do seu carro, consórcio, plano de saúde, seguro de vida, seguro empresarial, você pode contar com a Rencan Corretora de Seguros, falando com os nossos amigos Sérgio, Vinícius e Adalberto Neto. Rencan Corretora de Seguros. A gente agradece também de coração, já que a gente está falando aqui essa data tão importante, né? Essa data que faz alusão a todas as mulheres, a importância do respeito, a importância da gente difundir, da gente promover políticas que abranjam, que incluam as mulheres de uma forma geral. A gente fala da nossa amiga deputada Ludmila Oficina, que está aqui, é sempre ao lado das causas do bem. Então, com trabalho, coragem e compromisso, ela segue fortalecendo iniciativas que transformam vidas e promove o conhecimento e a espiritualidade. Ludmila Oficina, uma presença que inspira e apoia a nossa gente. Eu mando um grande abraço no seu coração, amiga. Queremos também mandar um grande abraço ao nosso amigo Radiovaldo Costa, que está sempre apoiando as boas causas para o bem-estar da comunidade e está junto também com o programa Conhecer. Obrigado, Radiovaldo Costa. Agora, se você quer encontrar materiais de construção aqui em Alagoinhas, você vai lá no Cimentão, gente. O Cimentão poderá lhe auxiliar e ele fica ali na rua Dr. João Dantas, na Santa Terezinha, Alagoinhas, Bahia. Muitíssimo obrigado aos amigos colaboradores Alain e a amiga Sandra. E, fechando aqui, os nossos colaboradores, a nossa grande apoiadora, Darcide Santana, que acredita na proposta espírita. Darcide Santana, como eu disse a vocês, inclusive ela já está até aqui, também conhecida como minha mãe. Ela está dizendo: boa noite, amigos, envio parabéns a você e a Rose pela passagem do Conhecer do Dia da Mulher. Perfeito, obrigado, Darcide Santana. E a gente faz aqui um destaque, gente, a um colaborador. A gente já citou aqui que ele prefere que não seja citado o nome dele, mas que ele tem um papel, uma pessoa do bem, e ele nessa atitude silenciosa, ele tem nos ajudado tanto, não é isso mesmo, Rose? Sim, existem pessoas que são abnegadas, que são despojadas, desprendidas, né? E é importante quando a gente encontra as pessoas assim que nos marcam na caminhada. E temos sim um apoiador anônimo que nos fortalece, que nos encoraja. E essas atitudes de colaborar com o programa para que ele continue no ar é surpreendentemente uma forma de silenciosamente dizer: continue. Eu acredito nessa proposta. Ok, acreditamos. E aqui, Rose, eu já vou direcionar para você. Nós estamos com os nossos convidados aqui nesse espaço maravilhoso. E aqui o programa Conhecer há 12 anos, falando sobre o que é o Espiritismo. Nós vamos falar da doutrina que tem Jesus para se guiar, Kardec, base do fundamento, e a caridade como pilar.
falamos do Espiritismo, Consolador Prometido, que veio no tempo devido para coisas elucidar, Evanildo. Princípios e leis revelados pelos Espíritos Superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que agora estão disponíveis para todos os leitores. E dentro dessa disponibilidade de ideias, de questionamentos da filosofia, a gente tem essa obra que eu peço, já o nosso convidado, eu peço para que você o apresente com essa obra maravilhosa de 1019 perguntas. Né? Eu lembro do adolescente, né? Vendo esse livro sempre, eu lembro do adolescente que me chamou para... me convidou, que estava muito empolgado com essas questões de evocação, e ele, né, não está ligado a nenhuma religião, mas descobriu lá uma forma de contactar o que transcende, e ele falou, eu quero fazer um movimento de fazer uma experiência de evocar espíritos. E aí eu falei, muito bem, né? E aí ele disse, você participa comigo? Eu falei, participo. Você vai perguntar alguma coisa para os espíritos que você chamar? Vou. Eu falei, participo com o maior prazer, desde que você pergunte algo que não está contido nas perguntas que Kardec trouxe no Livro dos Espíritos. Porque tem um livro com 1019 perguntas. As perguntas que você vai fazer são diferentes dessas? Se for, me chame que eu tenho interesse. Sim. Tem 1019 perguntas. Eu falei, 1019 perguntas, muito bem elaboradas e foi uma forma dele estudar para ele, mas ele compartilhou conosco. E aí, Dr. João Pedro, minha gente, está aqui conosco, isso, Amada. Então, nós vamos ouvir esse jovem advogado e também estudioso e trabalhador, né, do movimento espírita. Gratidão por ter vindo. Gratidão é toda minha, Rose, pelo seu convite. Gratidão, meu amigo. Boa noite a todos que estão aí presentes, nos assistindo, nos ouvindo e nos assistindo. Meu amigo Ivanildo, que está aqui também presente. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para falar sobre um tema muito polêmico no universo espírita também, no universo religioso, e um tema muito importante para que possamos conhecer um pouco sobre o que nos diz o Espiritismo e o que nos diz a palavra do Senhor, né, o Evangelho. Verdade. E dizer também que há uma simetria muito grande, né, entre o Evangelho segundo o Espiritismo e a Bíblia, porque se houvesse discrepância seria aí uma contradição ambulante de Kardec com o que Cristo nos ensinou, né? Então eu sempre gosto de dizer que o que está aqui escrito, o que foi questionado por Allan Kardec, com certeza está na Bíblia. Com certeza está na Bíblia. E sempre avançando, né? Porque quando Jesus promete o Consolador Prometido, 2000 anos atrás, a abertura consciencial era muito estreita, né? Para entender aquilo que hoje a gente já consegue vislumbrar, né? Você vem de uma família espírita, né, João? Isso. Fica mais fácil ou mais difícil? Na verdade, eu não costumo colocar fácil e difícil, porque meus pais sempre foram pessoas assim, faça o que você quiser de sua vida. Né? Liberdade. Tive essa prerrogativa na minha vida. E o Espiritismo, ele surge na minha vida com diversos questionamentos feitos por mim quando ainda frequentava a Igreja Católica. Frequento ainda hoje, porque é uma religião que auxilia, né? A base, que ajuda e que ensina muitas pessoas que precisam e que estão naquele grau de evolução. Né? Mas só que eu acabei me fazendo alguns questionamentos que a Igreja Católica não me respondia. Por exemplo? Eu comecei a questionar, por incrível que pareça. Eu questionei, como é que Deus se coloca acima de mim? Como é que Deus se coloca acima da humanidade? Bonitinho, coloca a gente aqui nesse lado aqui de cá, nós somos imperfeitos e ele é o perfeito. Ele é o bonitão. Ele é o bonitão. Olha que eu costumo falar, olha que burrice de pensamento. Mas se você não questionasse, o pensamento não seria elaborado. Isso, então, e aí eu costumo. Né? Eu estou lendo um livro hoje, atualmente, que chama Jesus no Lar. Jesus como no se Lar de foi Francisco Xavier, exatamente. Né? E ele
teve uma mensagem que ele fala o seguinte: se não acontecesse tal circunstância, você não estaria pensando nisso aqui hoje. Isso. Se não acontece se você não causa um tupicão aqui na linguagem popular, né? Uma revolução. Uma revolução, você não estaria com esse pensamento hoje. Eu agradeço muito esse pensamento que eu tive aqui porque me fez ir além e buscar coisas que eu jamais imaginei buscar. E né? você Então, tinha lá a idade dos questionamentos, Sim. muito provavelmente, né? Quando você começa a reencarnação completa, né? A reencarnação completa numa pessoa em média dos 14, 15 anos aí, e aí a pessoa começa a se dar conta, né? Que, ou foi antes, foi na primeira infância, na segunda? Não, foi um pouco mais tarde, foi seus 18, 19 anos. Que aí veio, no ano de 2018, eu tinha um amigo que ele veio a falecer, a retornar à pátria, falou assim agora, a retornar à pátria espiritual, e meu pai ficou doente. E aí, No mesmo ano. no mesmo ano. Aí eu comecei a me questionar bastante por quê. Aí eu comecei a ter aquela ideia de vitimismo, né? Eu sou a pessoa mais sofredora do mundo. Sou injustiçado. Sou injustiçado. Sempre eu. Quando tem aquela identificação com o que se chama ego. É né? o egocentrismo, né? Como alguns cientistas em alguma época falavam, eu sou o Sol, porque o Sol é o centro do universo, mal sabendo que existem bilhões de outros sóis por aí. Mas é mais ou menos assim, eu achava que eu era injustiçado por conta disso. E aí eu comecei a me questionar, bastante após essas situações. E aí o espiritismo apareceu na minha vida. Minha irmã, ela tem uma sensibilidade mediúnica grande, aguçada, né? E aí começamos a conversar e meu pai começou a ler a Bíblia, ouvir, na verdade, a Bíblia. E dentro de casa, aquela discussão, aquela conversa, aquele bate-papo que os familiares nós sempre temos, né? Sim. E aí eu comecei a questionar algumas coisas a ele começou a me chamar, vamos estudar o Espiritismo. E eu comecei a estudar o Espiritismo de que forma? Vendo filmes, conversando com meu pai. Para começar a ler esse livro aqui, foi bem recente mesmo. Acho que foi no ano passado que eu comecei a estudar. Você começou a lembrar, porque assim, eu acredito que quando a pessoa tem contato pela primeira vez com a doutrina espírita, é um outro caminhar. É o tanto que você deve ter começado a ler e achou, você achou assim, tranquilo a leitura. Sim. Você entendeu fácil, né? Você foi entendendo ali com facilidade. Parecia que algo, provavelmente, como o Dr. Bezerra, quando leu a primeira vez, ele dizia, parecia que eu já tinha lido. Sim. É uma geral, né, Rose? Aconteceu comigo Porque também isso aí. quando a pessoa lê pela primeira vez, tem acesso à primeira vez, geralmente ele combate. Ele vai contra. Ele não entende e recrimina e nega, são os primeiros contatos. Isso, eu fui compreendendo mais. Você foi compreendendo mais. Fui me dando as respostas que eu procurava naquele momento. Mas você já vai entender que você já vai ter tido acesso em outras existências. Sim, e aí tem um fato curioso que em alguns bate-papo com amigos céticos da igreja protestante, da igreja evangélica, começaram a me questionar, inclusive também meu tio, o Washington, um beijão meu tio, um beijão minha mãe, um beijão meu pai. Um beijão, Washington, não conheço, mas já mando um beijão. Um beijão pra vocês aí, também, minha irmã também, Wilson. Um beijão. Que bom. E aí, nesses bate-papos que nós tínhamos, eu comecei a fazer alguns questionamentos. E começar a raciocinar de acordo com o passado, tentando compreender o presente e tentando ainda assim idealizar o futuro, que é como nos diz Heródoto, né, o pai da antropologia. E aí o que é que eu fazia? Eu fazia uma linha do tempo, né? Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudônimo, ao qual o nome oficial dele, né, oficial, ele é Hipólito Leon Denis Rivaio. E ele passou a utilizar o pseudônimo de Allan Kardec por uma grande constância de escritos que ele tinha sobre o materialismo.
extremamente materialismo. Se não, o que se move é matéria. Somente o que dá vida a alguma coisa é a matéria. Era o pensamento do Hipólito Leão Denis Arrivaio. E quando começou a surgir alguns eventos para ele começou a se questionar. Só que tem um detalhe: o Hipólito Leão Denis Arrivaio, ele era ateu, né? Ele acreditava apenas no materialismo. Ele não tinha essa ideia de espiritualidade, de Deus, de acreditar em Deus. Da mesma forma como diversos outros grandes pensadores, né? Pensadores, grandes cientistas. E aí ele transforma-se em Allan Kardec por conta desse evento mediúnico que ele acessou, que ele viu e que ele, acima de tudo, estudou. Porque isso aqui é uma ciência. Sim. Ciência espírita. Isso aqui é ciência espírita. Exatamente. Ele fez com estudos científicos, com base em estudos científicos. E aí tem uma outra situação, como não falar de Chico, né? Nós falamos em princípio do livro dele, né? Jesus no Lar. Jesus no Lar, e agora como não falar dele. Como você falou inicialmente, né, eu sou profissional do direito, e uma jurisprudência é como se fosse uma decisão judicial. É uma decisão judicial. Para compor uma jurisprudência é um processo demorado, longo, principalmente se for um processo judicial criminal. Uhum. Em uma situação, houve um pequeno acidente, podemos ver também no livro, no filme, As Mães de Chico Xavier, e no próprio Chico Xavier tem. E aí ele fala que teve um acidente entre dois amigos, ao qual um amigo pegou o revólver do pai e acabou assassinando o outro, né? E aí esse processo rolou por muito tempo e tudo. E apareceu uma carta psicografada. Que foi juntada aos autos do processo, né? Foi informado no processo. E que a família da vítima falou para o juiz: não, de fato, ele quem escreveu essa carta. Quem escreveu essa carta foi meu filho. Porque havia informações que só ele ali que era confidencial à família. Uhum. Que só sabia o pai inclusive, e o filho. A assinatura foi levada para... E importante lembrar também que antes da decisão judicial, antes da decisão do magistrado, teve a chamada, como a senhora acabou de falar, perícia. A prova pericial, onde foi constatado com o RG da vítima, com a assinatura do papel, que quem escreveu de fato foi a vítima ali, por meio de um grande médium, Chico Xavier. E foram essas coisas que foram... nem estava sabendo do caso e era em outro município. Em outra cidade, não sei se era no mesmo estado. Eu acho que era, não sei também se era no mesmo estado. Coincidentemente, a gente comentou esse exato, porque Chico tem milhares de inúmeros casos, né? Uhum. E essa mesma situação hoje, na reunião mediúnica, foi alvo de comentário de acordo com o estudo. Olha que sincronicidade. É mais um princípio da doutrina espírita, a inexistência do acaso. O acaso não existe. Segundo os espíritos, o acaso é o quê? Um nada. É nada, senão o mundo seria criado pelo acaso. Pelo acaso seria um caos. Né? Seria O caos que existe é o caos moral, não é caos divino. Isso. E cada causa é cada um que faz o seu, né? Verdade. Eu saí dessa ideia de vitimismo, de sair da caixinha. E começou a ampliar o meu pensamento. Continua ampliando, né? Porque cada dia que passa a gente sabe que é como diz Sócrates, né? Só sei que nada sei. Quanto mais estudo, mais percebo que preciso estudar mais. Você falou uma coisa, sei que nada sei. Então eu não sei ainda, depois a gente vai mergulhar, qual é o nome dela. Muito boa noite. Estamos aqui com Emily. Seja muito bem-vinda, Emily, ao nosso espaço aqui. Obrigada. E a gente vai mergulhar aqui. A gente já começou a mergulhar. Interessante isso quando você traz aí o Livro dos Espíritos. Eu gosto de focar, eu sou apaixonado e diria até que eu sou suspeito a falar do Livro dos Espíritos. Mas eu vejo vocês aqui jovens, dois jovens. Eu acho interessante isso. Eu não entendi. Não, eu vejo, porque eu estou olhando para cá, daqui a pouco eu vou começar. Agora eu olhei para aqui, vejo outra jovem. Jovens espíritos. Muito bem. Aí são espíritos velhos, antigos já. Aí, você também é espírita? Sou. É espírita também? Fala um pouco aí da sua
A sua trajetória espírita. Foi ser espírita antes ou depois do encontro com o João? Depois que eu encontro com ele. Que bom. É bem recente. É bem recente que eu fui criada numa família evangélica, né? Então eu nunca tive contato, assim, eu não acreditava. Aí depois que minha mente foi abrindo, né? Depois que eu conheci ele, minha mente foi expandindo. Eu vi que não era só aquilo ali, a Bíblia ali ao pé da letra, né? Isso. Aí foi tendo uma fé que vai consciente, uma fé que raciocina, né? Isso favorece a caminhada. A gente vai ficando com mais amplitude, né? É como subir no mirante e enxergar o todo. Exatamente. Que bom, né? Que bom. E aí você vai... independente da religião que uma pessoa pratica, inclusive, a gente sempre ressalta aqui, que a pessoa pode estudar a doutrina espírita, porque não existe aquela pretensão de fazer com que todos se tornem espíritas, mas a mediunidade, por exemplo, é uma fonte segura de estudar através da doutrina espírita. Ciência, né? É uma ciência, isso. É a parte científica, né? Que o espiritismo tem várias vertentes, né? E uma delas é a ciência. E é legal que a pessoa estude para se conhecer, né? Mas você é médium? Não. Assim, médium ostensiva, não. Médium na... Eu sinto presença, mas de ver, assim, não. Mas a presença, você sente... você sente que tem alguém perto de você? Quando você está no quarto, em casa, num lugar? Sim. Então, eu diria que você tem mediunidade ostensiva, sim. Né? E aí você traz, Rosinha, uma coisa extremamente importante quando você fala da doutrina espírita como objeto de estudo, independente da sua crença, né? Independente. Quando ela traz aí uma das características, um dos traços da mediunidade, né? Você sentir, né? Em algum grau, está lá no Livro dos Espíritos. Então é algo que você vai, eu falava com minha esposa sobre isso. Abraço, né? Joyce! O que é que acontece? A gente pegando essas sensações, essas características, a gente alia ao conhecimento intelectual, ao manual, porque o livro dos médiuns é o manual, e aí você começa a concatenar, e você começa agora a exercer essa mediunidade de uma maneira segura. Segura, né? Porque você vai tendo ali um roteiro, né? Você vai tendo como um guia, um mapa que te mostra os escolhos. Allan Kardec fala muito de escolhos, Os médiuns. que são os perigos. As dificuldades, né? também. Perigos do caminhar, né? Como as placas de sinalização da estrada, né? Curva esquerda, curva direita, buraco, não sei o quê. Interessante que, adentrando nesse mérito da mediunidade, nós estávamos conversando, inclusive hoje no carro, sobre isso, né? Que quando o querido Moisés começou a codificar o Evangelho não, começou a codificar o Antigo Testamento, ele fala sobre a proibição de comunicações com os mortos. Evocar os E aí eu trago um ponto que um grande estudioso da doutrina espírita, né, Haroldo Dutra, ele em um podcast ele fala o seguinte, que suponhamos que vamos fazer esse programa, fosse editada uma lei. Pronto. Pode falar, que é o nosso microfone aqui. Ok, vamos supor que esse programa sai uma medida de lei, um projeto de lei, na verdade, que esse programa ele vai ter que ser gravado levitando a 5.000 pés do chão, a 5.000 metros do chão. Vamos supor que essa lei ela fosse editada aqui no município. É possível que o senhor passe a conduzir esse programa a 5.000 pés do chão? Com as leis naturais de hoje que a gente conhece, obviamente não. Não, né? Então assim, só se proíbe o que é permitido, o que é possível. Então assim, só consegue proibir o que é possível. E a proibição, como a senhora falou, é dar muitas... que até o Espiritismo fala sobre isso, que é a evocação. Não vamos passar a evocar, vamos deixar vir de forma natural, de forma fluida. Engraçado, também teve um caso com o Chico Xavier, que um rapaz pede para que ele
entre em contato com seu filho que morreu. E aí puxa talão de cheque, oferece. Aí ele dá a seguinte resposta: meu amigo, o telefone só toca de lá para cá. Eu não tenho como forçar uma comunicação daqui para lá. Não tenho como. Então, é uma resposta muito sábia, né? Sim, a mediunidade ela está dentro de todo mundo. Todo mundo tem essa sensibilidade orgânica, de ao menos né? sentir orgânica. E falando aí de Moisés, é legal quando você traz, e a gente também vai ressaltar, que existia, ele também permitia evocações, né? Aos 70, Isso. que eram considerados profetas e levavam a sério as evocações, né? Agora, os outros que eram por curiosidade, ele tinha que proibir, porque é como criança mexer com faca, criança mexer com fogo, a imaturidade não permitia. Isso. E Kardec, ele vai evocar para estudar e para levantar aquela doutrina. Então, no livro O Céu e o Inferno, tem lá os exemplos e depoimentos de várias evocações que Kardec vai fazer para ele compreender. Então a pessoa se matava, passava um tempo, ele fazia a evocação, o espírito vinha para ele fazia lá, os diálogos são assim bacana demais da gente estudar, ele querendo compreender como era o movimento do desencarne. Mas se ele já fez esse caminhar, nós não temos necessidade de fazer o mesmo caminho porque alguém já fez, né? Sim. É o que eu falei lá com o adolescente, Uhum. né? Mas é isso, a seriedade faz a gente compreender como é que funciona, e a gente vai tendo ali, né, os respaldos necessários. Porque a proposta também do Livro dos Espíritos, bem como uma grande obra que faz um resumo sobre isso daqui, que é a do... Tá saindo? Só um minuto, deixa eu ajeitar seu microfone aqui. Ok. Tá aceso aqui, tá, não tá? Não. Tá. Pronto, olha aí. Pronto. Então tava captando no dela. Pode falar. Tem que tentar lembrar agora do que eu tava falando. Mas enfim. Foi. Agora me passou. Hiperfocado ali no ponto. Me passou agora. Quem lembrar vai ganhar Ó, tá vendo você? Só na frente, agora você nem deu tempo de você falar o que era. Vai ganhar o direito de falar. Quando vamos falar sobre essa obra, também temos uma outra que é a Filosofia Espírita, ditada pelo Espírito Miramês. Que vai explicar, né? Que explica tudo isso daqui. E trazendo um resumo geral da proposta do livro se conheça primeiro para depois você conhecer outras coisas. Né? Se conheça por dentro internamente, veja o que é que você precisa mudar internamente, o que é que você precisa fazer para alcançar graus de evolução superior, para que depois você venha a observar outras coisas, a observar, vamos supor, o mar, que é imenso, o universo, quando a gente levanta a cabeça, vê tanta estrela, tanta coisa grande, quando se olha perante o universo, vê que tão pequenos somos. Um grande então, assim. A grande proposta dessa obra é: se conheça. Deixe de fazer pergunta besta e comece a tentar mudar internamente, a tentar se conhecer primeiro para depois você começar a conhecer outras coisas. É mais ou menos essa proposta. É muito, muito... E é uma leitura prazerosa, né? Porque ela ressoa, apesar de ter mais de 150 anos, ela é muito atual. Atualíssimo. E detalhe, se conhecer não é algo fácil, não. Não, é Não é muito algo desafiador. fácil. É um processo, é sempre um processo. É um processo muito, muito grande. Porque quando a gente observa a matéria em si, ela é algo grandiosa. E quando parte para o espiritual, para a metafísica, é maior ainda, grandioso mais. Essa identificação com a matéria, e o apego ao que encontrou na identificação é um motivo de muito sofrimento. Né? A pessoa, acontece algo, aí eu fui injustiçada. Isso. Porque meu corpo, minhas regras, minha casa, minha vida, né? Mas
quando a pessoa já está em outro movimento, ela vai perguntar o que aquela situação está querendo falar com ela. Então já é um outro pensar, né? Isso. Mas você é estudante do estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Eu faço um estudo particular em casa com alguns amigos, meus pais que fazem parte desse estudo. Sim. Do ESD. Do ESD, né? Meus pais que fazem, nossa querida amiga também, Idete. Um abração, Dete Barroso. Barroso. Dete Barroso, um abraço. Nós fazemos esse estudo em casa e aí me proporciona ter acesso a um pouco de conhecimento sobre a doutrina espírita. Que bom. Inclusive, Roque está aqui mandando um abraço para todos. Roque Alves. Quem? Dizendo, Roque Alves. Roque. Seu Roque. Abração, dando boa seu noite Roque. e agradecendo a todos aí. Um abração, seu Roque. Mas você esteve participando de uma apresentação de uma parte desse livro que é muito que é muito controversa e que suscita muita curiosidade das pessoas, né? Sim. Então, o convite a você foi muito nisso, para você compartilhar esses conhecimentos dos seus estudos e do estudo em grupo, que estudo em grupo favorece muito a ampliação do conhecimento. E você falava muito bem dessa experiência daquilo que vocês na turma encontraram, né? Então, acho que a pergunta, se eu não me engano, é a 200, não é isso? 200 a 202. Se existe sexos espíritos. Acho que vai precisar repetir para que a pessoa que está lá no seu carro, no seu bairro, os ouvintes da 93. A 93 é uma rádio que tem um alcance muito grande, né? Cacau Pena tem uma visão muito larga e ele colocou equipamentos que hoje a Rádio 93 ela atinge Salvador e atinge uma quilometragem, né? Que é um efeito de uma visão que ele teve lá atrás, né? Ele queria levar a rádio para quem está bem distante, né? Então aí, novamente eu mando um abraço a todos que estão conectados na 93 FM, a Rádio do Coração. Estamos aqui em Alagoinhas, na Bahia, e estamos aqui no programa Conhecer, um programa de divulgação da doutrina espírita. Então, o Livro dos Espíritos são 19 perguntas, escrito em 1857. Sim, né? mostra aí pra gente aqui. 1857. E aí nós vamos agora estudar a pergunta número 200 e a 201 e a 202, né? Que vai falar de... Sexo nos espíritos. Eu não sei se eu fico assim, feliz, ou se eu fico nervoso, mais nervoso ainda do que eu já estou aqui com essa informação. Que essa não me viu. Mas é importante que a gente tenha, que adentre nesse conhecimento. Né? E eu sempre me perguntei sobre isso, né? Porque existem textos bíblicos que acabam abominando algumas condutas materiais, né? Que é a homossexualidade. Sabemos que ainda existem pessoas com esse pensamento de intolerância medíocre, por assim dizer, que acha que Deus não olha para essas pessoas, acha que Deus vira as costas para essas pessoas. Isso é inverdade. Isso não condiz, e foi através desse livro aqui que eu comecei a entender, a alcançar um melhor entendimento sobre, né? E sempre tinha esse bate-papo com algumas pessoas da infância, comentavam sobre, e eu sempre tive um pé atrás sobre por quê. Por que Deus vai condenar uma pessoa somente pelo fato dela dela gostar do mesmo sexo, né? Por que Deus não olha para essas pessoas? É como no filme de Divaldo Franco, que a mãe vai pedir ao padre para rezar, fazer uma missa, em intenção a filha que se suicidou. E aí a mãe dele, inclusive, né? Isso, a mãe de Divaldo. E aí ele chega e o padre vai e fala que não pode fazer isso, porque naquele exato momento a filha dela já estava ardendo no fogo do inferno. Então assim, e ela pega e repreende ele
e fala que vai sair da igreja e que vai buscar um outro lugar para procurar Deus. Entendi. E passará a orar pelos suicidas, porque são pessoas que sofrem muito, né? Mesma coisa eu pensava, não é correlacionando um com o outro, não, é só uma situação em situações. É a questão da intransigência, Isso. né? Da intolerância. Da intolerância. E diga-se de passagem que a mãe de Divaldo, ela era frequentadora assídua há anos. Da né? Igreja Católica. Foi bom você ter lembrado, porque se Jesus não condenava ninguém e acolhia todos, quem o segue não pode fazer diferente. Exatamente. Né? Mas vamos ler a pergunta. Aliás, vamos pedir a Emily para ler para nós? Vamos sim. É, Deixa eu só... Eu já estou com a minha, já está aberta aqui. Então a gente pode... A primeira pergunta. A primeira, Isso, questão 200. os espíritos têm sexos? A resposta. A resposta, não, como Entendeis. o entendeis, pois os sexos dependem do organismo, entre eles amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos. Que interessante, né? Que pergunta interessante, que resposta lúcida, né? lúcida para afirmar e reafirmar. Não, os espíritos não têm sexo. É isso que os espíritos querem nos dizer aqui. Que o sexo, eu falo sexo gênero agora, o sexo gênero está atrelado apenas ao que é orgânico, ao que é matéria, para diferenciar e proporcionar a ele diversas possibilidades de conhecimento. Isso a gente vai olhar nas próximas questões, né, que os espíritos, a depender da situação, eles podem vir como homem ou como mulher. Perfeito. No gênero, no masculino. Não há né? essa ligação com o gênero. Inclusive precisa Experienciar. né? Isso. Porque como é que o homem vai compreender melhor o feminino se ele nunca participar né, De fato. de uma existência onde ele seja ocupante de um corpo feminino? E aqui eu já passo um destaque, Rose. A gente vê, eu gosto sempre de trazer para essa questão cotidiana, inclusive no aspecto jurídico, viu, João? A gente vê diversos homens, eu vou trazer homens que acham que podem maltratar as suas mulheres ou as mulheres. Confundindo força com poder. Né? Exatamente. E a gente vê, apesar do momento em que a gente se encontra, nós estamos no ano 2026, a maturidade psicológica da mulher ainda está aí. A gente traz para esse masculino. E a gente vê o número de indivíduos com misoginia, que agridem suas mulheres, que matam as mulheres, que descumprem medidas protetivas, Um feminicídio. Um feminicídio e tudo. E aí, muitas vezes, o indivíduo diz, bom, eu tenho uma relação com essa mulher, ela não me quer mais, ela também não vai ser mais ninguém. E a gente cai no campo do materialismo, da posse. E aí você acha que a partir daquele momento, tudo acabou. Não, já me livrei, eu fujo. Tem quantos e quantos indivíduos estão aí fugindo, que às vezes são pegos ali pelas câmeras de identificação facial e, você tem uma solicitação aqui para que você se recolha ao presídio, um mandado de prisão, alguma coisa. Aí o indivíduo pensa que, do ponto de vista, enquanto ele materialista, que ali acabou tudo. E às vezes agora você vem na condição, quando você traz a experienciação, e você saber a necessidade da valorização da mulher. E agora você vem, e às vezes a gente acha, não, mas espera aí, isso aí é o olho por olho, dente por dente? Ou é a gente, essa oscilação, João, que você fala, né? Nesse migrar no gênero, para que a gente experiencie. Consolidar virtudes. Exatamente. O que é que você começa agora a aprender? Nessas idas e vindas, no gênero, experienciando as dores e os prazeres, tanto no feminino como no masculino, você vai cumprindo um desígnio evolutivo. Não, eu não posso pisar nela. Eu não posso destruir a máquina orgânica dela, emocional dela, sem que tenha uma repercussão natural. E aí você some desse Deus punitivo e você passa a ser essencialmente responsável pelas suas atitudes. Então, esse processo, como você bem trouxe,
é necessário. Sim, Né? altamente E aí- necessário. Tem uma parte aqui no livro dos Espíritos que fala um pouco sobre o que você falou, né? O Uhum. homem não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser parte dele, né? Isso, exatamente. E assim, muitas vezes ele quer, o homem na verdade quer se colocar no papel de Deus, se colocar no papel de julgador, de sempre. E ampliando também a nossa discussão, é importante trazer sobre isso alguns conhecimentos históricos sobre a evolução do homem. E em um determinado momento ele fala, né, Kardec faz um artigo na codificação do Espiritismo, na proposta com a finalidade de questionar se outras pessoas tinham aquele pensamento ou não. Mas anterior a Kardec já existiu concílios papais para questionar: a mulher tem alma? Isso. Olha que coisa você traz aí, né? Olha o absurdo, o cúmulo do absurdo que era feito, né, dentro dessa evolução de conhecimento. De atraso mesmo. Isso. Desse pensamento. Desse pensamento. A mulher tem alma, foi o questionamento que foi feito. E Kardec, na sua obra, ele não tem por que você questionar isso. É um ser como nós, Como qualquer um como outro. qualquer Né? um outro. E se a gente for parar para analisar, tem muito mais mulheres no mundo que homens, então ela é muito mais importante do que a gente. As estatísticas apontam 52%. E com um detalhe, nos trazem. Chico Xavier nos trazem para esse ambiente. Chico Xavier nos dizia, né, que o homem tem a responsabilidade, né, na paternidade com o ser que retorna. E a mulher tem um compromisso, um pacto com Deus. Né? Então, olha em que grau evolutivo está a mulher na acepção de trazer os espíritos para reencarnarem. Né? Como nós falamos aqui no início, o espiritismo ele é uma ciência, né? E a física quântica, a química quântica fala da expansão do nosso corpo para uma chamada energia que nós emitimos, né? Então nós aqui estamos fazendo uma troca de energia, e isso é comprovado cientificamente, né? pela ciência, e a gente começa a imaginar. Nós aqui chegamos muitas vezes na casa de alguém, em algum lugar, perto de uma pessoa, e começa a se sentir fraco, né? Começa a sentir raiva, mesmo assim, quando eu sinto raiva em algum momento, eu me sinto fraco, minha vitalidade cai. Então isso é energia, os átomos são energia. Bem trazido. Então imagine a grandiosidade da energia que trazia Jesus, né? Que trazia Jesus. Aí agora eu trago um outro ponto, imagine ainda a grandiosidade que não era o espírito que carregou aquele espírito durante 9 meses na barriga. E passou por toda aquela preparação. aquele testemunho, né? É, São vários isso. testemunhos que vamos encontrar em Maria. Mas é bem legal quando assim antecede o Dia da Mulher, a gente ressalta aí a fala de vocês, homens, né? Trazendo aí, ressaltando a importância A valorização, do homem, né, repensar os homens que estão ainda com práticas abusivas de respeitar as mulheres, para que não ampliem os problemas para si mesmo, porque todo mundo precisa ter habilidade na resposta daquilo que faz, que pensa e que faz. E que as mulheres também agora consigam se posicionar e não permitir nenhum movimento de desrespeito e agressão, porque é necessário que a mulher ocupe o seu lugar de feminino sem querer tomar o lugar do masculino. Inclusive, Rose, eu vou trazer uma outra abordagem rápida. Dentro, apesar de ser extremamente menor a quantidade, de mulheres que têm o pensamento machista, né? Tem. E que querem se assemelhar nesse comportamento e terminam reproduzindo os comportamentos do macho, né? do masculino. E aí a gente vai compreender isso melhor a nível do crescimento do espírito, como em cada existência, Isso. ele vem ali depurando, tirando alguma camada. E às vezes a pessoa traz ainda pensamentos arcaicos, independente do corpo que ocupa. Perfeito. Continuando aqui com a questão 200
algumas ponderações, algumas considerações a serem feitas, né, que aqui ele coloca não da forma que a gente entende inicialmente, né? Nós entendemos o corpo como um formato, uma mulher tem uma forma, um homem tem uma forma, e ele traz depois a questão do organismo, né, que a ciência chama de genótipo. O gene é o que diferencia. A mulher tem algumas atribuições e o homem tem outras atribuições naturais, né, por falando sociais. Sim. Atribuições naturais. Né, que permite, por exemplo, as reencarnações. A senhora é mãe? E a avó. E a avó? Meu melhor título agora. E aí vem uma passagem na Bíblia que fala sobre a mãe, né? O que é ser mãe, né? Que, salvo engano, foi Eclesiastes, e Chico também fala sobre isso, que o amor mais próximo do amor de Deus é o amor de uma mãe para com o filho. Exato. Então, assim, essa possibilidade que o Espírito tem, essa oportunidade que o Espírito tem de ser mãe aqui na Terra, é de uma proporção muito grande, que vai fazer com que ele entenda um pouco do amor que Deus tem para com a humanidade. É um amor que só quando o homem realmente sentir, e é como mulher e como mãe, é que vai perceber isso. E a gente percebe que nossa discussão, que nossa conversa chega a isso por conta dessa sistemática, que é necessário o espírito, por não ter sexo, passar por essas experiências. O homem, É que o espírito é energia, né? Exato, isso. E aí ele vem trazer, eu gosto sempre de falar o seguinte: quando a gente tem uma sensibilidade maior e consegue enxergar o espírito, mas fulano, ele é homem, eu vi ele como um homem. Mas fulano morreu e eu vi ela como mulher. Uhum. Eu não vi um outro ser diferente disso. Sim. E isso está atrelado a uma característica externa, por isso que ele fala não da forma que a gente entende. Que do outro lado, da outra dimensão, eles conseguem estar e se compor da forma que eles quiserem. É porque ele vai, o perispírito, a pessoa vai estar enxergando. Então, quando o Emily sente um vulto, se ela fosse ver, ela iria ver o perispírito. Isso. E ao enxergar o perispírito, esse perispírito ele tem uma das propriedades, é essa capacidade de se moldar. Ele vai se moldar com a fisionomia da experiência existencial que mais o marcou. E a gente vê aquilo, para corroborar vocês aí, nas experiências mediúnicas, nas sessões mediúnicas. O espírito chega e diz, na encarnação eu fui uma mulher. Meu espírito exerceu essa posição no feminino. No feminino. E quando você traz aí, eu não estou vendo o espírito. O espírito é uma energia tão sutil que a nossa capacidade mediúnica, vamos dizer assim, não consegue perceber ainda. Sim, não é? Ainda. Mas o perispírito, que é esse envoltório semimaterial, é o que você consegue perceber. Então ele vai trazer a característica que eu tenha para você identificar quem está falando. Sim. Na experiência mediúnica, você trazia assim, como é que você sabe que é? Aí daqui a pouco aparece o espírito, ali, vamos falar, não vamos entrar no mérito do ectoplasma, mas aparece ali emoldurado de alguém que você precisa identificar. Porque já pensou se você pega de uma encarnação de 300 anos? Mas eu não sei quem é. Eu estou vendo um homem aqui, a figura de um homem, e a gente está se referindo a uma mulher. Porque numa encarnação, você esteve na experiência masculina. Eu já contei aqui, porque a gente começou logo no início do programa, João e Emily ainda não tinham chegado, na gravação do programa, o programa tem essa poesia que ele começou a falar. Então, uma certa vez, Salles teve a brilhante ideia de convidar várias vozes para declamar os trechos. E Elba, a quem você se referia logo no início do programa, já desencarnou. Éramos muito amigas. Ela